Miriam chegou num tempo, numa fase, que ela chegou e disse assim: espera aí, eu e o apóstolo, a gente tem um caso desse. Uma pessoa que a gente conhece, que um dia chegou, mas espera aí, Deus usa o carvão, mas me usa também. Então por que ele é melhor do que eu? Ei, irmão, a Miriam caiu nesse tropeço. Tipo, Deus falando com Moisés, ainda levou o Arão com ela. Olha, tu tá vendo Deus falando com Moisés, mas fala com a gente também. Deus mandou chamar os dois. Chama esses dois santos. Os dois aí na porta da tenda, adoração. Havendo profetas em Israel, eu falo com eles em som, em enigma, em visões, mas com meu servo Moisés, eu falo face. Aleluia. Deus o privilegiou. Moisés foi o mais manso. E isso atrai a atenção de Deus. Irmãos, os crentes, eles estão. Olha, Davi, eu digo assim, Davi pegava Deus na palavra. Davi sabia o que atraía a atenção de Deus. Não fazia isso. Isso não é pecado, não. Deus te ama. Ele ama. Nos ama. Nada do que nós vamos fazer vai fazer Deus amar mais a gente. E nem menos. Ele decidiu nos amar na condição de perdidos. Não mais por aí. Vou fazer tudo para salvar todos. Só não vai para o céu quem não quiser. Foi propaganda de Deus. Olha, o céu é assim, assim. Jesus revelou o céu. É assim, assim, assim. Agora, quem não quiser, é uma opção. O sofrimento vai ser a ausência de Deus nesse lugar. Então, Miriam achou que podia ser igual ou maior que Moisés. Deus fala com ele, também me usa. Deus usa ele. Por que ele é tão privilegiado? Ele apagou o cara. Ela está na história, ela foi fundamental, viu? Ela foi fundamental. O ministério, a obra que ela fez, não vai ser esquecida, mas ficou essa mancha. Ela também é lembrada pelo tropeço que ela deu por falta de humildade. E Deus, como eu disse, Ele não negocia a sua dor. Ele não negocia. Brilha a vossa luz. É para brilhar. E é para as pessoas verem mesmo que você é abençoado. Mas a glória é minha. Aleluia. É esse pedaço que eu não posso esquecer. A glória é de Deus. O João Batista eu já não botei mais, porque já fala também. Agora, depois da Miriam, qual era o próximo? Quem é? Céu. Quem? Céu. Gideão. Não é Céu. Saúl. Esse também tropeçou por falta de humildade. Entre tantos tropeços dele, mas o principal, por quê? Ele era um cara humilde, sabia? Quando o profeta Samuel chegou para chamá-lo, o que foi que ele disse? Não, Saúl, o seguinte, Deus escolheu você para ser. Eu não. Eu sou da tribo de Benjamim, a menor das tribos, a minha família é a pior das famílias, negativo, eu não. Disse, não, mas Deus escolheu para ser. Começou bem, né? Atraiu a atenção de Deus com um gesto de humildade. Deus gostou. Mas ele foi se embaraçando. E o que foi embaraçando Saúl? Ele teria, e todos nós passamos nessa escola de Deus. O homem é provado pelos louvores que recebe. Ele começou a conquistar. E as pessoas começaram. Davi sabia reagir a isso. Davi não é à toa que é chamado segundo o coração de Deus. Ele sabia reagir aos louvores que recebia. Saúl chegou a um ponto que disse assim, na ausência de um sacerdote, Samuel está demorando. Todo mundo sabe essa história, né? Eu sou o rei. Ora, Deus usa o sacerdote, por que Deus me usa?
Ele. E o mais de tudo, irmãos, é que quando o profeta chamou ele a atenção, falou, você devia ter esperado. Não, ele disse, sabe o que foi que ele explicou? As circunstâncias. Você começou a demorar, eu fui vendo, fiquei com medo do povo ir embora, eu sacrifiquei. Já Deus teria perpetuado o teu reino. Olha, irmão, o cego Bartimeu era para gritar, filho de Saul, tem compaixão de mim, porque o projeto era para Saul, era para ele. Deus foi tão radical que a filha de Saul ficou estéril, aqui casou com Davi. Porque Deus, você me desprezou, mas deu chance para ele. Deu chance, ele teve a segunda chance quando o profeta quis falar, destrua todo mundo, até o que está embaixo. Qual foi a explicação dele? Não, mas eu fiz isso para Deus. Não é isso que a gente faz. Eu tinha uma boa intenção, que nada é. Só quem filtra as nossas intenções é a unidade diante de Deus. Amém. Ela filtra. Deus sabe a intenção que você está fazendo isso. Depois de Saul, quem se arrependeu? Naamã. E depois do Naamã? O rei Elias. Obrigado, irmão. Olha, irmão, tá? Já dá para dar aula na próxima congresso, a irmã vai ser uma preleitura. Naamã. Esse foi um exemplo muito difícil. Elias se recuperou diante de Deus. Porque Deus foi. Ele não quis. Esse aqui era orgulhoso. Era muito orgulhoso. Ele era um homem poderoso, um comandante poderoso. Conquistou, mas era leproso. Uma empregada judia que tinha sido tomada como disse para a esposa dele, diz para o comandante procurar um profeta lá nas terras de Judá. Aí a gente imagina porque ele relutou. Uma empregada me dando esse conselho, essa dica, não tem crédito. Mas ele decidiu descer um degrau da humildade. Mas eu não tenho nada a perder, eu sou poderoso. Mas também não vou me humilhar. Vou levar um monte de coisa para pagar o que esse profeta vai fazer para mim. Não vou me humilhar. E ele foi imaginando. Fica lá, o homem vai levantar as mãos, vai bradar a Deus do céu, e vai acontecer um negócio do relâmpago. Igual o povo que ele é vacilo, ele não via falar de Deus, mas não conhecia Deus. Aí quando ele chegou perto, o profeta, sabia qual é o profeta mesmo? Eliseu, né? Quer dizer que era o Elias, mas tudo bem. Eliseu mandou o Geazi, um outro empregado, diz para ele, não precisa nem ver aquilo, para ele voltar lá, não está. E mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Geazi, que era aquele, foi lá e disse assim, deve ter feito uma firula, né? Porque ele gostava de aparecer o Geazi. Depois todo mundo sabe a história do Geazi, que não cabe na conferência de humildade. Aí ele recebeu o recado do profeta, volta 36 quilômetros para ele voltar. Mergulha 7 vezes no Jordão. Não, aí a ira veio, né? Não, pega tiro, vai embora para casa. Eu pensei que ia acontecer isso, você sabe. Orgulho. Mas de novo, Deus levantou o quê? Primeiro uma empregada, depois o ajudante do profeta, e agora um soldado. Mas meu senhor, se ele tivesse pedido
meio de uma coisa difícil, uma coisa que não tem nada a perder. Isso é mesmo. Desceu mais um degrau. Eu vou, bora lá para o Rio Jordão. Lá na nossa terra tem rio muito mais limpo. Esse rio podre aí e tal. Mas eu vou. Desceu. É o que Deus quer da gente. A gente descer esses degraus e se comportar como uma pessoa humilde, tem bênção, Fernando. As bênçãos chegam. A humildade precede a honra. Seja humilde. O orgulho não vai nos levar para lugar nenhum. De bênção, né? Vai levar para desgraça. Aí ele foi. E todo mundo sabe a história. 7 vezes ele derrubou. Eu imagino a primeira não aconteceu nada. E aí ela está dizendo, Senhor, deixa mais 1, 2, 3, na 7ª, acabou a terra. Ele disse, agora também ele foi lá para o outro lado. Vamos voltar lá para o profeta. Quero dar-se todos presentes. O profeta disse que não queria, né? Mas eu vou levar um pouco da terra. Porque não há Deus como o Deus de Israel. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus é esse povo. Ele disse, olha que me perdoe o Senhor. Porque às vezes o meu Senhor lá, ele se escolhe em mim para ir adorar lá o Deus dele. Eu vou, mas não vou adorar não. Vou baixar para ajudar ele. Meu Deus, agora eu tenho outro Deus. Por que o rei Uzias? O rei Uzias começou bem também. Muito bem. Mas é uma história semelhante à de Saul. Um dia, ele quis sacrificar. Ele entrou no santuário. O rei Uzias foi um dos homens que teve muitas conquistas ao seu território. Fortificou as cidades. Criou um exército de mais de 300 mil homens habilitados para a guerra. E ele ficou famoso. E Deus honrava ele. Mas um dia encheu o coração e disse, eu também posso oferecer sacrifício. Eu vou levar um incensário para Deus. E Deus, irmão, não pega ninguém de surpresa. Quando ele chegou lá, 80 sacerdotes, rei, não faça isso. Você não é da tribo de Arão. Você não pode fazer isso. Você não é sacerdote. Ele foi avisado. O orgulho cega as pessoas. O orgulho é como um câncer. Mas há um Deus em nós, especialista em tratar o orgulho. Este caminho que a gente vai andando, há também a possibilidade da gente receber pedradas nesse caminho. E algumas resquícios de orgulho que ainda existe em nosso coração, muitas das vezes é consequência de uma pedrada que a gente recebeu na vida. Pedrada. Um dia levaram uma mulher em flagrante adultério para Jesus e disseram essa mulher e a lei manda apedrejar. Eles levaram a mulher e todos já iam com as pedras na mão. E tem gente que é especialista em pedradas. Tem gente que tem uma língua de pedra. Quando ele fala, é como pedra que ele joga nas pessoas. Setas. Quando recebemos uma pedrada, cria-se um ferimento, que às vezes cria uma ferida, que às vezes infecciona. Este cidadão que está aí cansado com essa tralha nas costas, ele acha que pode transitar nesse caminho com essa carga de bagagem. Não, ninguém consegue correr, voar nem pensar com essa carga. Porque os que esperam no Senhor voarão,
subirão com asas como águias. Esse subirão com asas como águias é ele deslizar na vida, na tribulação, na perseverança, sem murmurar. Isso é que é voar. Ele não perde, o seu semblante não perde a graça que Deus lhe deu. Seu semblante exala algum perfume de Cristo. Não dá para transitar, para correr com uma carga dessa, que às vezes é só pedra. E algumas dessas ele recebeu. Porque quando a gente pega uma pedrada, a pedra cai no nosso pé. E eu tenho que decidir o que eu vou fazer com essa pedra. Eu posso ignorar, ir embora. Eu posso juntar. E eu posso levar na minha bagagem. E na primeira oportunidade, eu devolvo essa pedra. A vingança embaça o entendimento nas pessoas e o impede de ser humilde. Pedir perdão é ser humilde. Sabia? Pedir perdão é ser humilde. Quando eu digo assim, Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me tem ofendido. Se não houver seriedade nessa fala, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não liberar perdão não nos torna humildes. Há pessoas que guardam um rancor tão grande que falam em tudo dela, menos em perdoar. Não. Acabou a conversa. Você não sabe o que essa pessoa me fez. Eu não sei mesmo. Mas eu sei quem pode tirar essa pedra. Glória a Deus. Eu sei. Eu sei porque acontece, já vi e já aconteceu comigo nesse processo. Mas a pedra é que nem pedra no giz. Que se insiste em levar essa pedra. Às vezes encontramos pessoas que dizem, quanto tempo? Ah, isso aqui foi no ano de 2008. Meu irmão, desde 2008 você está carregando essa pedra. Desde 2008. Nós vamos fazer um esforço para acabar na hora. Né? São 16h30, a gente projetou acabar às 17, não é isso? Nós vamos fazer um esforço para acabar às 17. Né? Bom, gostaram da curtida? É a última dela. Aí, conclusão. Provérbios 15:33. A humildade, o irmão que sentava aqui queria, ele disse, eu vou mais sentar lá, pastor Bill, mas não alguém. Só os provérbios, irmão, os 3 provérbios, dá para ler? Todos os 4? Os 3 provérbios. A humildade precede a honra. A recompensa, aí agora o Provérbios, agora de baixo. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. São palavras do Espírito Santo. E diante da honra. Qual desses 3 aí chamou mais atenção? Para você, desses 3 aí, qual você gostou mais frente com 15. o 15? A humildade vem antes da honra. Quer ser honrado? Seja humilde. Precede, vem antes.
é a nossa última tela. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximaram, rogaram, quiseram ensinar Jesus. Despede, pois vem clamando atrás de nós. De nós, ele está clamando pelo povo. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Aqui trata muito, né? Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Ela, contudo, replicou. Eu acho que nessa hora os discípulos ficaram calados, ficou aquele silêncio. Jesus disse que não é bom tirar o pão e dar para os cachorrinhos. Está chamando ela de cachorrinho. Ela, 27, contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Então lhe disse Jesus: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Esse psicólogo aí, chamado Jesus de Nazaré, merece agora uma salva de palmas. Ninguém ali entendeu nada. Ninguém. Mas Jesus conhecia aquele coração. Essa mulher, que a Bíblia diz que ela era de Cananeia, Lucas também narra isso e diz que ela era cananeia de origem grega. Ela era uma grega de origem sirofenícia. Ou seja, ela era cananeia, mas o parentesco, talvez do pai, do avós, eram gregos. O que isso tem de relevância? O grego, nessa época, os gregos, eles eram considerados a inteligência do mundo. Lá estavam e passaram, antes de Jesus, e na época também, vários pensadores, filósofos, homens inteligentes. Então, o grego, ele era orgulhoso. Ele se achava mais inteligente que todo mundo. E essa mulher só foi procurar Jesus porque com certeza ela bateu em várias portas. Mas pela filha, e todo mundo aqui que é pai ou mãe, sabe que por pelos filhos a gente faz qualquer negócio. Alguém deve ter dito para ela, falado de Jesus, tem um cabra lá nas terras de Judá que resolve o problema. Mas tu vai ter que pedir. Ela deve pedir. Pela minha filha, eu vou fazer isso. Origem grega. A ninguém na Bíblia Jesus disse: grande é a tua fé, a não ser essa mulher. Aos discípulos um dia ele disse: homens de pequena fé. Ao centurião ele disse assim, quando o centurião disse: Senhor, manda uma palavra, meu servo será curado. Ele não disse: grande é a tua fé. Ele disse: pô, não vi em Israel uma fé como essa. Não disse que era grande. Mas para essa mulher ele disse: grande é a tua fé. E Lucas dá um detalhe. Ele diz assim: por causa dessa tua palavra, pode ir, tua filha está curada. Que palavra foi? Esse último aqui, olha. Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas do seu. Lucas diz assim: por causa dessa tua palavra, pode ir, tua filha está curada. No desenrolar aqui, irmãos, os discípulos não entenderam nada, com certeza, nesse momento.
E quando Jesus não fala nada, o silêncio de Jesus é porque naquele coração prevalecia o orgulho. Ela acha que porque ela é grega. Final. Calma aí, meu irmão. Essa é a última tela. Conectou muito. Hoje, ela talvez pensou assim: eu sou grega. Ele vai ter que me ouvir. Ele vai ter que me atender. Jesus ficou em silêncio. Já passaram por uma situação dessa que a gente ora e um silêncio de Deus. Alguma coisa. Porque Deus dá-nos uma garantia de ouvir o nosso clamor. Por que Deus não? É hora do crente olhar para dentro de si. Quando os discípulos insistem, Jesus diz assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí qual foi a reação dela? Ela se jogou nos pés de Jesus e o adorou. Senhor, socorre-me. Desceu um degrau. Lembra do Naamã? Foi descendo. E Jesus resolveu passar o raio-x aqui no coração dela. Ainda não está bom. Aí. Então Jesus respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí Jesus arrasou. Você é uma nervosa, né? Se é eu que estava igual lá a aeromoça, né? A aeromoça lá, que deu vontade de Deus. Aí eu, peraí, Senhor. Está aí, tu já não me ouviu. Disse que não é bom porque eu não sou da tribo de Israel. Agora tu está me chamando de cachorrinho. Tu tem certeza disso? Tenho. Irmãos, Deus trabalha com as nossas reações. O outro falou isso agora. Como é que eu vou reagir diante da situação de prova? Aquela escadinha. É prova. Está chovendo. Aí ela diz: sim, esta palavra que foi traduzida aqui como Senhor, literalmente significa meu dono. Sim, meu dono. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas e caem na mesa do seu dono. Jesus deve ter dito: agora você chamou a minha atenção. Glória a Deus. Grande a tua fé. Queridos, tem que descer. Coisas que eu preciso corrigir, olhando para trás. Nós oramos no início pedindo para Deus mostrar a minha condição. E como eu disse, e assim eu creio que Deus sempre faz a parte dele. Sempre. Gostaria de saísse assim na ordem aqui, cada um pegasse uma pedra dessas que estão aqui. Ou é melhor ir passando, né? É melhor ir passando para você não sair do lugar. Não é para jogar.